No final da década de 70, mais de meio século após os problemas com a transmissão por atrito, a transmissão continuamente variável atraiu um renovado interesse. Foi na época da segunda crise do petróleo, quando o preço do produto ficou 8 vezes maior. Os setores públicos e privados fizeram um esforço conjunto para desenvolver uma CVT. Esse esforço foi liderado pela maior montadora do mundo, a General Motors. Na época, os campeões de venda da General Motors consumiam muito combustível, inclusive o luxuoso Cadillac. A maior ameaça à General Motors era a crescente popularidade dos modelos compactos japoneses, com baixo consumo de combustível. Vendíamos carros que faziam de 2 a 3 quilômetros por litro. Aí vieram os carros pequenos, muito bem feitos, e eles duram até hoje e fazem 16 quilômetros por litro. Todo mundo adora. Eram populares. Lembro de um tempo em que no estacionamento da GM, metade dos carros era japonês. A CVT prometia maior economia de combustível. Essa era uma arma poderosa da concorrência. Eu trabalhava na GM. Esta peça produz A General Motors fez progressos contínuos no projeto, chegando até a fabricar um protótipos. movimento e muda a marcha. Se você puxar esta alavanca, então ela se move na direção oposta. Na mesma época, uma empresa japonesa começou a desenvolver a transmissão toroidal, após ver um relatório norte-americano, a fabricante de rolamentos NSK. Em abril de 1978, um jovem engenheiro foi escolhido entre 7.000 funcionários para dirigir o projeto de criação da primeira CVT toroidal que tivesse aplicação real. Foi Isashi Mashida que estava com 30 anos de idade e há 5 anos na empresa. Até mesmo meus chefes disseram que esse projeto era terrível. Se ninguém havia resolvido o problema, porque justo eu iria conseguir. Era como assumir a presidência de uma pequena empresa de tecnologia. Tive que planejar tudo sozinho e levar o trabalho adiante sozinho. Era algo que ninguém havia feito. Se fosse bem sucedido, estaria na vanguarda dessa tecnologia. E não há nada mais emocionante do que isso para um engenheiro. Em 1981, Mashida precisava de um avanço real. Então, ele foi aos Estados Unidos visitar um inventor. Era Charles Krauss, que hoje está com 95 anos. Durante a Guerra Fria, Krauss foi contratado por um fabricante de aviões. Entre outras tarefas, ele desenvolveu uma transmissão toroidal para veículos militares. Ele era considerado um grande perito nessa área. Foi o grande conhecimento tecnológico de Krauss que atraiu o interesse de Mashida. Isso lhe traz alguma lembrança? Com certeza. Foi há muito tempo. Como outros, Krauss enfrentou o dilema. O atrito usado para transmitir a potência poderia acabar destruindo a máquina. Krauss dedicou sua carreira a esta questão. Este é um protótipo desenvolvido por Mashida e Krauss 1 ano após a visita de Mashida aos Estados Unidos. Ele usou uma tecnologia com potencial para solucionar o problema do atrito. A tecnologia era um tipo especial de óleo lubrificante que minimizava o atrito entre discos e rolamentos e transmitia a potência sem deslizar.
Os discos e rolamentos são pressionados uns contra os outros com grande força, e o óleo forma uma película de menos de 1/1000 de milímetro de espessura entre eles. O óleo evita o atrito, que de outro modo poderia danificar os componentes. Ao mesmo tempo, o óleo tem uma propriedade especial que o solidifica quando sujeito a alta pressão. Isso permite ao óleo transmitir potência entre os discos e rolamentos. Aqui, o óleo está se solidificando. Quando a pressão é retirada, o óleo novamente se liquefaz. O óleo podia eliminar o atrito entre discos e rolamentos e ainda assim transmitir potência através da solidificação instantânea. Krauss viu nisso a solução para o problema do atrito. No outono de 1982, um carro compacto equipado com o protótipo foi testado no Texas. Para sentir o desempenho do protótipo, o próprio Machida dirigiu o carro. Primeiro, fiquei muito emocionado ao ver que o carro, na realidade, podia se mover. Discutimos o quanto ele deveria rodar e decidimos ir até o México. Teríamos que rebocar o carro-teste num caso de avaria. Por isso, alugamos um carro maior e ele foi atrás do carro-teste. Chegamos até Laredo, na fronteira com o México. O teste parecia correr bem, mas foi interrompido por uma falha mecânica repentina no deserto, após o carro rodar cerca de 1000 quilômetros. Os discos que transmitiam a potência eram o problema. Na primeira vez que montamos a transmissão com as peças, o problema se apresentou. Krauss ainda tem os discos que falharam. E isso resultou na falha prematura da superfície das peças em movimento. O metal chegou a rachar e sua superfície começou a descascar. Durante o longo teste, o atrito aumentava muito a temperatura do óleo lubrificante. Isso impedia que ele criasse uma película entre os componentes de metal. Assim, o primeiro teste terminou em fracasso. Tecnologia do novo século. Óleo. Desde a antiguidade, ele é utilizado pelo homem como lubrificante para evitar o atrito. Mas o óleo lubrificante usado para proteger uma máquina do atrito pode perder suas propriedades vitais sob altas temperaturas e em outras condições. Aqui, o óleo lubrificante é resfriado a 40 graus Celsius negativos, a temperatura de um dia relativamente frio no Alasca. Resfriado, sua consistência é mais espessa e o óleo perde a habilidade de fluir na máquina. Quando o óleo flui livremente, ele reveste os componentes da máquina e permite que ela opere com suavidade. Mas quando o óleo para de fluir, logo os componentes da máquina entram em forte atrito e então ela pode emperrar. O calor também pode causar problemas. Se o óleo se aquece demais devido ao atrito, ele pode perder sua qualidade lubrificante. Aqui, um rolamento em rotação é pressionado firmemente contra outro rolamento para transmitir potência. O óleo é usado na lubrificação. Mas, com uma maior pressão de um rolamento sobre o outro, a temperatura do óleo aumenta e ele deixa de criar a camada protetora, permitindo o contato direto entre metais.
Embora o óleo esteja sendo derramado sobre os rolamentos, as superfícies são imediatamente danificadas pelo atrito. A busca por um óleo capaz de suportar altas temperaturas, altas pressões e outras condições extremas continuou durante todo o século XX.